Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, para mais um momento de reflexão e oração sobre as promessas de Deus. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, 23 de setembro, dia de São Padre Pio, um homem cheio do Espírito Santo, um escolhido, um homem santo dos nossos tempos, um homem que foi obediente a Deus, um homem cheio dos carismas, instrumento de Deus para a cura, milagres, libertação, para a conversão. Sacudiu o mundo com o seu jeito de ser, seu jeito cristão de ser. E hoje eu quero refletir com vocês Jeremias capítulo 33, versículos 1 seguintes. Diz assim: Pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava deitado no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos: Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e a consolidou e cujo nome é Yahvé. Invoca-me, diz o Senhor, e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Claro que aqui o Senhor estava falando do povo dele, da libertação para o povo dele, preparando a vinda do Messias. Mas eu quero pegar esse versículo bíblico e aplicar em minha vida e em sua vida. Invoca-me e eu vou te responder e vou te revelar, te mostrar, tornar conhecido grandes coisas misteriosas. Olha, a nossa vida não tem tantos mistérios assim não. Nós é que às vezes complicamos um pouco a nossa vida e o nosso viver. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos um Deus, servimos a um Deus. Quando eu falo nós temos, não é que ele é meu e está a meu serviço. Não, nós temos um Deus ao contrário. Nós temos uma pertença, nós pertencemos a um Deus que é amor, que é bondade, que se faz próximo. Nós é que somos servos, ele é o Senhor. Mas é um Senhor próximo de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Ele que diz, me invoca, me chama, e eu vou te responder. E eu vou revelar, e eu vou mostrar. E eu vou tirar o pano sobre as coisas. Eu vou te fazer ver, eu vou ampliar a sua visão, eu vou tocar em sua sensibilidade. Eu vou tornar você mais espirituoso, espiritual. Eu vou fazer o seu coração bater no compasso do meu coração. Eu vou fazer você entender a minha linguagem, o meu estilo de vida, a minha proposta de vida para você. É um Deus que nos quer próximos dele, perto dele, que nos ama. Invoca-me e eu responderei. Quantas perguntas que você tem ou quantas respostas que você precisa para a sua vida? Você já perguntou elas para Deus? Você já conversou estreitamente com o Senhor, abrindo o seu coração? E não somente dizendo misericórdia, Senhor, tem piedade, Senhor, mas muito mais do que isso, avançando para águas mais profundas do seu coração e falando com Ele das suas dúvidas, dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas, chamando Deus para aquelas áreas da sua vida que estão escuras, que tem dúvida, que precisa de resposta. Você é uma pessoa que precisa de respostas? Busque-as em Deus, que é a luz da vida, que conhece todas as coisas, que conhece a sua alma, que conhece todas as possibilidades de futuro e que pode orientar e guiar e conduzir a sua vida. Nós falamos com tantas pessoas sobre a nossa vida,
mas não abrimos o nosso coração para aquele que é o autor da nossa vida e que pode colocar os pingos em cima dos is, que pode nos organizar, nos ordenar. Pense nisto. Não perca mais tempo. Hoje mesmo, dia de São Padre Pio, 23 de setembro, abra seu coração para o Senhor. Se você tiver condição de ir até o sacrário, vá. De ir numa capela, vá. De ir numa igreja, vá. Se não tiver condições, entra para o teu quarto, entra para o banheiro, entra para algum lugar onde você possa ficar a sós e abra o seu coração. Com calma, sem desespero. Como num diálogo, falando, silenciando, aguardando e ouvindo. Falando, silenciando e ouvindo. Se ele não te responder hoje, ou se você não ouvir a voz dele hoje, não perceber a moção e a inspiração dele hoje, repita amanhã, e depois, e depois. E como aquela viúva que ia até o juiz injusto, vai batendo na porta do coração até você ter a sua resposta. Enquanto isso, acredite, quando ele estiver em silêncio, ele vai estar trabalhando, agindo em seu coração, em sua vida, em seu favor. Tiago 1,6. Mas quando você for pedir, peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila semelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, o tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. O que acontece muitas vezes é que nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos ser bênção para o outro. Não queremos viver sob a bênção de Deus. Nós queremos a bênção do Senhor. Queremos que Ele nos ajude a dar conta da vida. Pedimos milagres, prodígios, sinais, curas e libertações. Pedimos graças e bênçãos. Devemos pedir, porque Ele nos dá o direito de pedir. Mas às vezes pedimos sem fé, vacilamos, não acreditamos. Colocamos na mão do Senhor e rapidamente atiramos por meio de um mau comportamento, de um comportamento desconfiado. Orar com fé. Para nós alcançarmos de Deus uma graça, não precisamos ser santos, precisamos ter fé. A oração implica fé, uma atitude de fé. A oração não implica atitude de santidade, mas, repito, de fé. Bata no coração de Deus, invoca-o, chame-o. Fique atento aos ensinamentos do Senhor, procure andar em seu caminho. A gente vai ler e refletir isso daqui agora. Peça com fé, peça acreditando que Ele está te ouvindo, que Ele vai te atender no tempo dEle, do jeito dEle. Não deixa de pedir, não desanime. Você está pedindo o quê? Uma cura, um milagre? É a conversão de um ente querido? É a sua própria conversão? É um defeito que te incomoda há muitos anos e você quer ficar livre desse defeito ou deixe pecado e está pedindo, peça insistentemente. Clama, suplica, invoca o nome do Senhor para a sua vida, não desanima. O Senhor está próximo. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Preste atenção nisso, meus irmãos. Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos. E não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Não obtendes porque não pedis. Olha o que Tiago nos ensina. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. É a oração egoísta que Deus não ouve. Pede e não recebe. Ah, mas Deus não ouve a oração? Ele ouve, Ele só não escuta, não atende. Por quê? Porque nós pedimos com egoísmo no coração. Há muitos anos atrás, eu atendi 2 pessoas num retiro que eu preguei para casais. E foram 2 atendimentos, um para o norte e um para o sul. Uma mulher chegou até mim e falou, eu não tenho fé, eu sou uma mulher muito fraca, tem 17 anos que eu estou rezando para o meu marido largar a bebida e ele não larga, Deus não me ouve porque eu não tenho fé. E Deus me iluminou a responder para ela assim, a senhora não tem fé? 17 anos rezando, só tem mais fé que Santa Mônica. A senhora não tem fé?
17 anos rezando para o seu marido, vivendo com o seu marido, aturando a bebida, o cheiro, aquela enjoança. A senhora tenha muita fé. Talvez esteja faltando aí, talvez a senhora esteja começando a vacilar na esperança, na confiança, mas a senhora é uma mulher de fé. Rezei por ela e eu acho que ela saiu mais fortalecida. Ela entendeu que Deus estava agindo e que ela tinha que esperar o tempo do Senhor. Em contrapartida, no momento posterior, veio nesse mesmo encontro uma senhora também falando que não aguentava mais o marido porque também bebia muito. E ela estava rezando e orando porque ela não estava aguentando aquela vida, ela queria ser feliz, ela queria ter paz e não conseguia. A primeira estava pensando no bem-estar do marido. A segunda estava pensando em seu bem-estar, egoísta. Ela não pensou no marido dela, ela queria ser feliz, independente se o marido dela fosse ou não. Talvez se o marido dela morresse, ia ser até um alívio para a vida dela. Deus não ouve orações egoístas. Se a gente rezar assim, Senhor, liberta o meu marido da bebida para que ele seja feliz, para que ele experimente a paz, para que ele seja um servo do Senhor. Olha que diferença. Meu Deus, eu não aguento mais, livra o meu marido da bebida. Olha, é diferente. Às vezes pedimos mal, às vezes pedimos com egoísmo, às vezes pedimos coisas com segundas intenções. Esse último versículo que a gente vai ler, a gente vai entender isso muito bem. Salmo 65, 17. Meus lábios o invocaram e com a minha língua eu o louvarei. Se eu intentasse, ou seja, se eu planejasse mal no meu coração, o Senhor não me teria ouvido, diz Davi. Deus não ouve quem tem segundas intenções, quem está com o coração dividido. Nós precisamos entender isso. Nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, então precisamos aprender a viver do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Precisamos nos converter, nos esforçar. Amanhã é sexta-feira, eu convido vocês a fazer jejum, uma mortificação, uma penitência, ficar sem carne, alimentar-se pouco, ou fazer um jejum, ou deixar de tomar o café. Uma coisa que você gosta de fazer amanhã, você vai deixar de fazer pela sua conversão e pela conversão dos pecadores. Amanhã é dia de penitência. Então, pouco a pouco, a gente vai se convertendo. Zacarias 7, e aqui eu termino. Eles, porém, não quiseram escutar, diz o Senhor. Voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvirem. Endureceram o seu coração como um diamante, para não entender as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia através do seu Espírito. Zacarias capítulo 7, e aqui nós terminamos. Eles, porém, não quiseram escutar. Voltaram-me as costas, diz o Senhor, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram o seu coração como um diamante, para não entender as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia por meio do seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão, disse o Senhor, e não foi atendido. Quer dizer, o povo chamou Deus em vão. Por isso, oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamaram a mim. No dia de hoje, a gente refletiu sobre aqueles que invocam o nome do Senhor e são atendidos. Sobre aqueles que invocam o nome do Senhor e não são atendidos. Busquemos uma vida de amizade com Deus, como nos ensina São Francisco Sales, uma vida de comunhão com Deus. Vamos orar. Nos aproximamos de Ti, Senhor Deus, junto com Nossa Senhora e com os nossos anjos da guarda, para pedir ao Senhor o dom da obediência, o dom de fazer a Sua vontade, a graça de amá-lo, a graça de abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, de desapegar de nós mesmos e nos apegar ao Senhor, que é o nosso único apoio. Nós Te amamos e Te adoramos, mesmo que imperfeitamente. Transforma o nosso coração, o coração da minha família, os nossos corações, os corações de toda a humanidade. Transforma-nos, converta-nos, santifica-nos, enche-nos com o Espírito Santo, Senhor. Ouça as nossas orações. Ajude-nos a invocá-lo com retidão de coração, com honestidade, com sinceridade.
Ajude-nos a caminhar em comunhão passo a passo junto com o Senhor, a renunciar a nós mesmos dia após dia e a buscar fazer o que te agrada, porque aí seremos livres. Te entregamos a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. Cuide de nós, orienta-nos, abre a nossa inteligência, amplia a nossa visão, toca em nosso coração. Amém. Quero vê-lo aqui amanhã, com o coração cheio de alegria e de esperança, invocando o nome santo do Senhor. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.